Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo uma certa tradição, todo ano eu gravo um vídeo fazendo um balanço, uma avaliação, né, de como foi a luta na categoria de professores, né, do ano anterior, né, uma espécie de recapitulação também, né. E assim, eu faço isso para tentar encontrar, né, pessoas, né, que estejam ali ainda, juntar os cacos ali da militância, sabe? E tentar fomentar algum debate. E é interessante, porque realmente de vez em quando aparece uma galera querendo trocar ideia. Esse ano eu demorei um pouco para fazer, né? Porque eu tava enrolado com questões pessoais, né? Também mudei de escola, né? Então eu tava meio que ajustando minha rotina toda de novo, né? Mas agora, né? Estamos aí, vou, né, seguir. Então, o ano de 2024 foi um ano bem parado, né, em termos de ativismo político, né, principalmente para professores. Mas não quer dizer que não tenha acontecido nada, aconteceram coisas até bem interessantes. Mas eu acho que primeiro é importante a gente entender assim, o que aconteceu, né, na tendência mais geral. Porque eu acho que 2024 teve um marco de transição, um certo modelo, né, de militância, né, um certo modelo de esquerda ali meio que colapsou. E aquela tendência que todo ano vem falando, né, de aumentar a burocratização, né, das lutas, do sindicato, dos partidos, dos grupos, essa tendência se cristalizou. Ela se cristalizou a um nível assim que, sei lá, acho que praticamente todas as assembleias do CEP do ano passado foram feitas de maneira quase que uma reunião de, de grupinhos, assim, sabe? Não tem ninguém de fora, assim, aparecendo mais. E, assim, isso é muito ruim, né? Porque denota um afastamento, consolida, né? Esse afastamento da categoria. Mas não é como se, assim, não é como se isso não tivesse sido planejado para ser dessa forma, entendeu? Eu acho que foi um trabalho realmente, né? Que os grupos aí, né? Que dirigem, né, o CEP vieram conduzindo ao longo de anos que, enfim, né, deu resultado. Tá aí, né? Eles praticamente hoje em dia controlam a máquina sindical sem interferência da base, né? E assim, então teve essa consolidação da burocratização, mas a burocratização eu vejo que ela está servindo de ponte agora, né, para uma outra tendência, né, que já vinha também, né, aparecendo, que é essa tendência ao empreendedorismo político. Porque na medida, né, que você só tem esses burocratas agindo no sindicato, inclusive você não tem, né, quase nenhuma participação da base, né, começa a aparecer aqueles grandes, né, começa a abrir um espaço para ter aquelas figuras de mediação, né, que esses mediadores, eles conseguem ter um capital político, né, essa pessoa que faz a mediação entre a categoria e a Secretaria de Educação, por exemplo, né, entre a categoria e a política, né, e a LERJ lá, sei lá. Esse pessoal ganha esse capital político, né, para se colocar como uma figura, como um representante da categoria, né, para se colocar futuramente como um político. Então, por isso que eu falo que é o empreendedorismo político, entendeu? Então, basicamente agora o CEP ele é conduzido por empreendedores políticos, né? E assim, eu acho um cenário muito ruim. Eu acho um cenário muito ruim porque é um momento que, como um todo, né, a esquerda está em crise, né? E ao mesmo tempo você tem realmente você tem ascensão de outros movimentos políticos. E eu acho que em outros lados do espectro político, né, eu acho que com-
a chance é que apareçam essas figuras de mediação, elas é muito mais provável que elas surjam do outro lado do que na esquerda, entendeu? Até porque não é como se a população tivesse se esquerdizando, né? É o contrário. O pessoal tá ficando cada vez mais conservador. Então, isso vai forçar também essas figuras aí da esquerda que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem no CEP, se eles quiserem seguir por esse caminho desse empreendedorismo político, isso vai forçar eles também a irem mais para a direita. E, aliás, é o que a gente tem visto com algumas figuras aí bem proeminentes do sindicato, né? Então, isso é ruim porque baixa muito a temperatura política. Sem a participação da base, a gente não consegue de fato fazer pressão, né? A gente tem negociações. O problema dessas negociações, sempre, ainda mais quando se trata de sindicato, é o que se está negociando, né? Que aí entra no segundo ponto do que eu quero falar. A gente tem vários problemas, né? A gente está ainda com a questão salarial péssima no Rio de Janeiro, né? Assim, a gente realmente está com o salário muito defasado, né? Há muito tempo já que a gente não recebe uma recomposição salarial digna, assim, mínima que seja. E isso, assim, realmente, eu acho que isso tem que estar no foco. Isso é um problema. Porém, existem outras questões se desenrolando que concernem principalmente na configuração de como vai ficar a educação, principalmente a educação pública. Que eu acho que é um debate que a gente parou de pautar e que, assim, está fazendo falta. Porque, olha, gente, a gente está numa transição tecnológica muito importante. A gente está no momento, numa virada das IAs que vai afetar completamente a educação. A gente já tem um debate que não foi feito, que foi o do celular. Por isso que a gente chegou em 2025 tendo que proibir celular em sala de aula. Porque a gente já não sabia, a gente não conseguiu trabalhar isso antes, né? Eu acho que proibir também não vai ser uma solução, mas é pelo menos um respiro, porque como estava também, realmente estava muito complicado. Porém, tem todo, assim, já teve todo um desenvolvimento de uma tecnologia de plataformização da educação, de redes de educação com plataformas digitais, que isso já veio de forma super atrapalhada para a rede estadual, né? O estado hoje ele tem 3 redes. Ele assinou o contrato com 3 empresas, né? Quer dizer, eu não sei se essa última rede agora do Enem ela é a mesma empresa do Eureka, eu tenho dúvidas agora disso, mas eu sei que tem um contrato do estado com o Google for Education, né? Tem essa empresa do Eureka, que foi uma plataforma que não foi para frente, e agora já tem uma outra plataforma do Enem, entendeu? Sendo que, sei lá, né? Eu pessoalmente, tudo que essas plataformas fazem, se eu abrir um chat GPT, se eu for no chat GPT, ele faz melhor pra mim. Então, não, assim, eu questiono, entendeu? A eficiência né, desses contratos aí tecnológicos aí da Seduc, entendeu? Mas qual o ponto que eu quero colocar? É uma transição que tem que ser feita. Isso não é um capricho, isso é uma transição que tem que ser feita, sabe? A gente tem que ter uma plataforma, já passou da hora a gente ter uma plataforma digital decente no estado. E isso daí não está sendo pautado pela categoria, isso daí está vindo da pior forma possível, sabe? Tá vindo do governo a partir do governo da pior forma possível, né? E é muito. E isso já. A plataforma já não foi discutida, o celular já não foi discutido. E ainda tem a questão das IAs, gente. De um ano para o outro eu já não posso mais passar trabalho de pesquisa para os alunos.
Eu já tive que mudar a metodologia de ensino. Inclusive, eu me dediquei, sinceramente, eu recomendo até que as pessoas façam isso mesmo. A gente tem que parar um momento para aprender a mexer em IA. É importante, sabe? E agora, assim, como é que a gente vai lidar com IA na educação, né? Como é que a gente vai lidar com IA na gestão escolar, né? Então, são questões que estão chegando. São questões que estão chegando, que não tem como escapar, né? A gente tem que, de alguma forma, se posicionar. A gente vai ter que aprender a se posicionar em relação a isso. E são debates que não estão sendo feitos. Porque, assim, o CEP ele acabou virando uma coisa meio uma antessala de tribunal, sabe? Como se fosse um escritório de advocacia. Só que o papel do sindicato é maior do que um escritório de advocacia, né? Esses debates deveriam estar sendo feitos coletivamente pela categoria, né? Ou, pelo menos se eles estivessem sendo feitos coletivamente, eles teriam mais impacto. Mas assim, nem tudo é desilusão, é problema. Eu tô falando assim, né? Eu acho que a gente teve um exemplo muito positivo no final do ano passado, que foi a atuação do GT de luta contra o ensino médio, né? Que é formado por muitas figuras independentes, né? Não necessariamente é um pessoal ligado a correntes, né? Embora tenha também. Mas assim, eu acho que foi uma atuação muito exemplar no sentido que eles souberam mostrar, eles fizeram um estudo. Eu achei fantástico, fenomenal, tá? Assim, do coração, eu achei a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que eu já vi no CEP. Eles fizeram um estudo comparativo da grade curricular do Rio de Janeiro com a de outros estados, com a de outros lugares. E eles conseguiram provar, por A mais B, que não havia nenhuma razão para o currículo do novo ensino médio no Rio de Janeiro estar sendo feito da forma como estava sendo feito. Era absurdo, era surreal. Eu estava dando aula de matérias que não faziam sentido. Eu dava 8 tempos. Eu dava 4 tempos de natureza e cultura e 4 tempos de. Qual era a outra? Sociedade, ambiente e sociedade. Veja bem, eu sou mestre em ambiente e sociedade. Eu não via necessidade de ser tanto tempo de aula para isso. E sem contar que era uma grade que foi feita assim. Talvez um projeto sobre isso na escola seria interessante. Mas a aplicação dessas matérias, isso eu estou sendo assim, pegando exemplo aqui que eu conheci. Teve matérias piores, trilhas bizarras. Essas mesmas, olha a incoerência, essas mesmas trilhas de um ano para o outro, elas foram de 8 tempos, né, 12 tempos na verdade, né, que eram 3 trilhas, para 3 tempos. Qual o sentido? O moleque via no ano passado 2 tempos de uma matéria. Esse ano ela seria, deveria, ela pelo modelo antigo seria 4 tempos, passou a ser 1 tempo. Porque eles mostraram que era um negócio bizarro, era sem sentido. Os alunos não estavam aprendendo, ninguém tava conseguindo trabalhar direito, tava uma coisa horrível. E eles fizeram um evento no final do ano, chamaram várias associações científicas, outros grupos, entendeu? Faculdades. E ficou feio para a Seduc. Ficou feio. A Seduc teve que mudar correndo, às pressas, no dia 30 de dezembro, a grade curricular do ano de 2025. E foi uma vitória. Voltou a ter sociologia, voltou a ter filosofia, sabe? Então, assim, tem formas de, mesmo nesse cenário ruim, sem mobilização, com a base afastada, mas tem formas da gente resistir, tem formas da gente lutar. O que eu, assim, eu realmente me recuso assim, entregar tudo na mão de empreendedores políticos, né, que são pessoas, no fundo, é a classe inadequada, né, do Rafael Ventura,
Recomendo muito que vocês leiam esse livro, A Teoria da Classe Inadequada, porque é um pessoal ali que tinha uma expectativa, né, de ter uma preeminência, né, na política, que cada vez encontra menos espaço, que cada vez mais tenta desesperadamente ter o controle desse aparelho sindical, dessa burocracia sindical, poder negociar as coisas para se mostrar relevante. São projetos pessoais, sabe? São projetos políticos pessoais. E essa galera que enterra o movimento. E sem o movimento, sinceramente, gente, sem o movimento a gente não tem nada, né? Sem a mobilização a gente não tem nada, né? Mas eu entendo, né? A mobilização está em baixa, sabe? Acho que fizeram de tudo para afastar a categoria. E fazem de tudo ainda para afastar a categoria. E tem gente que nem mais. Sinceramente, tem gente que já tá. Muita gente tá metendo pé da rede já, enfim. Tá um cenário muito ruim. Mas tem formas de resistir, entendeu? Eu de minha parte, né, volto aqui, eu sempre bato nessa tecla, eu não tô disputando nada no CEP, eu já desisti dessa instância há muito tempo. Eu também, sinceramente, hoje por hoje, eu não penso em entrar em nenhum partido, tá? Em nenhum grupo. Eu tô me dedicando realmente a estudar, né? Inclusive eu quero ver se desenvolvo um estudo sério em relação à categoria, tá? Coisa com rigor, para ser publicado mesmo, para ser analisado, discutido, porque eu acho que esse é o caminho, né? Da gente realmente produzir. A gente consegue, nós somos professores, somos pessoas formadas, profissionais de nível superior, a gente sabe fazer pesquisa, a gente sabe estudar, a gente sabe fazer texto. Eu acho que a gente precisa aplicar isso, sabe? Sinceramente, eu acho até esses estudos que a galera tenta fazer, essas análises que o pessoal faz, a gente precisa qualificar isso melhor. Porque eu acho que isso daí é contundente também. Isso também é uma arma, isso também é uma forma de luta. Tá? Enquanto a mobilização está em baixa, eu acho que a gente pode fazer isso. Né? Então é o que eu estou tentando fazer. É o que eu vejo alguns colegas tentando fazer também, entendeu? Organizar grupo de estudo, tentar mesmo, né, se rearticular por essa forma também que eu acho válida. E o GT mostrou que isso daí dá resultado. Esse ano eu estou trabalhando bem melhor em relação ao ano passado, dando aula de biologia de novo, gente, que é a minha matéria, sabe? Assim, eu tô muito mais tranquilo. Eu tô gastando muito menos energia, sabe? Assim, por conta disso, sabe? Por conta de um estudo que foi feito por um grupo de militantes, de ativistas. Agradeço do fundo do coração. Meu Deus do céu, essa galera do GT é incrível, tá? E é isso, gente. Vamos tentar encontrar as formas aí da gente se reorganizar, se rearticular e tentar, né, de algum momento a gente vai conseguir sair desse mobilismo, sabe? Eu acho que também isso não é permanente, mas enquanto isso, vamos debatendo, dialogando das formas que a gente conseguir, tá? Vou deixar links aí do blog eu reativei e também grupo de Zap, Telegram aí que a galera tiver também, pode jogar aí, tem alguns também que eu ainda tô. Então vamos trocando ideia, vamos conversando, valeu? Força aí, pessoal.